A disputa entre Oscar Piastri e Max Verstappen no GP da Arábia Saudita, que rendeu uma punição de 5 segundos ao Max Verstappen, ainda está rendendo assunto, ainda gerou muito comentário, muitas polêmicas aqui nas minhas redes sociais, no meu canal, no meu Instagram e tudo mais. Eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre esse lance, dizendo que se eu fosse o comissário naquela corrida, que eu não tinha dado a punição para o Max Verstappen, porque o Max Verstappen tinha sido forçado para fora da pista pelo Oscar Piastri e, segundo algumas diretrizes da FIA, isso não era mais permitido. Porém, o que acontece? Essas diretrizes da FIA, elas mudam a cada ano e, pior do que isso, elas não são publicadas. Só as equipes ali recebem, mas isso não é tornado público. Então, assim, fica difícil da gente conseguir saber. Hoje eu olhei o site do The Race, que fez uma reportagem falando, né, explicando essas mudanças nas diretrizes para 2025, que mudou de 2024 para 2025. Até o ano passado, as diretrizes de ultrapassagem diziam o seguinte, que primeiro, você tinha que ter o seu eixo dianteiro pelo menos ao lado do espelho do outro carro, no máximo até o ápice da curva. E que o carro deveria ser conduzido de forma segura e controlada durante toda a manobra, entrada, ápice e saída de curva. Que não poderia forçar deliberadamente o outro carro a sair da pista na saída. Isso inclui deixar uma largura justa e aceitável para o carro que está sendo ultrapassado, do ápice até a saída de curva. E 4. Conseguir fazer a curva dentro dos limites de pista. Então, por essas diretrizes, ao meu ver, a minha interpretação do lance seria que o Verstappen, o Piastri não tinha deixado espaço na saída da curva para o Verstappen fazer a curva. Então, por isso que o Verstappen saiu da corrida. Mas, para 2025, de acordo com uma discussão aí que foi feita até pelos pilotos, os pilotos até que pediram isso, essas diretrizes elas foram alteradas. E, de novo, elas não foram publicadas. Né? E o pessoal aqui do The Race falou que eles tiveram acesso a essas diretrizes. E diz o seguinte, né, que sim, tem o seu eixo dianteiro pelo menos ao lado do espelho do outro carro antes e no ápice da curva, ser conduzido, né, conduzir o carro de forma totalmente controlada, principalmente da entrada ao ápice e não ter mergulhado. Então, se o piloto deu aquele mergulho, estilo Max Verstappen fazia ali, para estar na frente do ápice, isso não pode, tá? E que na avaliação dos comissários, ter adotado uma linha de corrida razoável e ter conseguido completar o movimento permanecendo dentro dos limites de pista. Aqui já abre uma margem para interpretação. Né? Por exemplo, se o comissário achou que o Piastri talvez não tivesse o total controle do carro e tal, ele poderia, por exemplo, considerar que, por exemplo, não puniu o Verstappen nesse caso. Tá? E também tem uma outra situação que é o seguinte, né? Ele está falando que recebeu também um outro documento da FIA que dizia que é o seguinte, aqui, abre aspas, ao ultrapassar por dentro, você não precisa mais dar espaço ao carro ultrapassado, desde o ápice até a saída, desde que você esteja no controle e dentro dos limites de pista. Isso foi uma nota que a FIA também enviou para as equipes. Né? Então está dizendo que o piloto, quando vai ultrapassar por dentro, ele não precisa mais deixar espaço para o cara que está por fora na saída de curva. Essa é a regra. E segundo essa regra, então o Verstappen saiu da pista e ganhou uma vantagem duradoura e por isso foi punido. Embora a punição dele tenha sido atenuada por se tratar de um lance de largada. Ou seja, é bem complexa a situação. Por exemplo, o que diz o Código Desportivo da FIA no seu apêndice L sobre ultrapassagem, que é no capítulo 4, artigo 2, item B, que as ultrapassagens devem ser efetuadas tanto pela direita como pela esquerda. Um piloto não pode sair da pista sem motivo justificável, não é permitida mais uma mudança de direção para definir uma posição. Qualquer piloto que volte para a linha de corrida, tendo defendido anteriormente sua posição, deve deixar pelo menos uma largura de um carro entre o seu próprio carro e a borda da pista na aproximação da curva. No entanto, manobras susceptíveis a prejudicar outros pilotos, como aglomeração deliberada de um carro além da borda da pista ou qualquer outra mudança anormal de direção, são estritamente proibidos. Qualquer piloto que pareça culpado de qualquer uma das infrações acima será denunciado aos comissários. É só isso que fala, então gera muita interpretação. Outra coisa que a gente tem que explicar com relação a regras de Fórmula 1, de regulamentos, é o seguinte, que tem uma hierarquia. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem o Código Desportivo da FIA, que é, né, o primeiro documento, o principal documento ali.
Aí tem o regulamento esportivo da Fórmula 1. O regulamento esportivo da Fórmula 1 ele está acima do Código Desportivo da FIA. Depois, se por exemplo, tem a gente chama de regulamento particular de prova, por exemplo, nessa corrida aqui, nesse GP aqui da Arábia Saudita, especificamente nessa curva aqui, vai poder passar pelo limite de pista. Isso é um regulamento particular para apenas aquela corrida, aquela etapa. Isso está acima dos outros regulamentos. E depois tem também a questão das diretrizes, que pode ser, né, para uma prova ou para uma temporada toda. E tem, acima de tudo, o briefing. Ou seja, se no briefing for falado que, por exemplo, olha, nessa etapa aqui, o piloto tem que deixar espaço para o piloto fora da curva. Mesmo que esteja escrito no regulamento que isso pode, se foi falado no briefing que não pode, o que vale é o briefing, é o que foi falado no briefing, tá? Ele está acima, né, do regulamento na hierarquia. Então também é bom deixar isso claro, porque às vezes quando você vai argumentar alguma coisa, a pessoa usa o regulamento, o código esportivo da FIA, mas se no briefing ou se entrou uma diretriz, isso tem um peso maior do que o regulamento esportivo da Fórmula 1 ou o código desportivo da FIA. Então, segundo essa nova diretriz, que tem força de regulamento, sim, o Piastri não era obrigado a deixar espaço para o Verstappen ali na saída de curva, e o Verstappen saiu da pista, ganhou uma vantagem duradoura e por isso foi punido. E aí, nesse caso, aplicando a regra, foi correta, embora eles tenham atenuado a pena do Verstappen por considerar largada e tudo mais. Enfim, eu acho que a punição ali, nesse caso, então, ela não foi incorreta, porque tem agora esse item de ter que deixar espaço, ele foi retirado, que é uma coisa que eu procurei em todos os lugares, esse documento, para ver se tinha, qual era a mudança. Isso não tinha lugar nenhum falando sobre isso. Agora sim que o The Race publicou, dizendo, né, que essa regra foi mudada. Eu até mandei e-mail para jornalistas, procurei ali e não tinha isso, não achei isso em lugar nenhum. Então, por isso, né, que naquele momento eu defendi essa posição. Agora, o que eu acho da regra? Eu não gosto dessa regra. Eu não gosto da regra porque eu acho que sim, o piloto que está sendo ultrapassado, principalmente na Fórmula 1, ele já tem uma desvantagem da questão do DRS, que ele não pode usar, embora não foi o caso aqui do Piastri, porque era largado, mas agora o cara, ele tá ali na reta, ele vai ser ultrapassado e ele não tem direito mais a espaço na saída de curva. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso, por exemplo, no caso a Fórmula 1, ela serve de exemplo para outras categorias. Então, assim, ali você está falando da Fórmula 1, de um alto nível de pilotos, né, os melhores do mundo. Ok, você espalhar o cara, você espalhar o cara na reta, ali para fora da pista ali, num circuito extremamente seguro, extremamente com todas as questões de segurança e tal, é uma coisa. Agora, isso acaba virando modelo para outras categorias menores, uma Fórmula 2, uma Fórmula 3, até no kart, que o cara vai botar por dentro ali, vai espalhar o cara e dane-se. Eu não acho certo isso, eu sou totalmente contra a regra, não acho que essa regra ela deveria ser assim. Eu acho que você tem que deixar espaço, né? Como já dizia Fernando Alonso, all the time you have to leave the space. Em todo o tempo você tem que deixar o espaço. Tem que ser assim, tem que ser assim. Inclusive, nesse ponto, a regra brasileira, eu acho ela muito melhor do que a regra da FIA. Por exemplo, a regra brasileira, ela fala aqui, ó, seção 9, da ultrapassagem, artigo 120. E aí ela fala aqui, por exemplo, ó, o parágrafo 3, ó, item 3 aqui, ó. Quando o veículo for alcançado em linha reta por um veículo temporário ou constantemente mais rápido, o piloto deverá respeitar o espaço conquistado pelo veículo mais rápido, de modo que fique a largura mínima de um veículo para a ultrapassagem. Ou seja, na reta, se tem um veículo ao seu lado na reta, você tem que deixar espaço para ele. E aí fala aqui, ó, item 5. As curvas, bem como as zonas de entrada e saída delas, poderão ser negociadas pelos pilotos da maneira que desejarem, desde que respeitada a largura mínima de um veículo entre ele e a linha branca lateral. Ou seja, muito mais simples. Se o piloto tá ao seu lado na reta, você tem que deixar espaço para ele, e na curva, os dois pilotos têm que ter espaço dentro da pista. É muito mais simples, é muito mais justo e é muito mais, não vou dizer que é fácil de analisar, mas digamos assim, eu considero muito melhor. Ou seja, agora o piloto, ele tá ali por dentro, o piloto de fora vai fazer o quê? Vai tirar o pé para não ir para fora? O cara pode espalhar ele até fora da pista ali, né? E tudo bem,
Por exemplo, tem uma coisa que aqui a gente olhou, que se você olhar a saída de curva do Piastri, ele tá praticamente fora da pista. Ele tá ali, ó, pode ver, ó, só tá ali as rodas esquerdas praticamente ali na linha branca. Só que é uma coisa que a gente sempre fala no automobilismo, que é o seguinte: se você está se o seu carro está 99% fora da pista, quer dizer que ele está 100% dentro. É isso. Se ele está 99% fora, mas 1% dentro, ele está dentro da pista. É assim que a gente considera, né? Então, enfim, essa é a regra da FIA, é a nova diretriz da FIA. Como eu falei, eles não publicam isso em lugar nenhum, assim como não publicam um briefing, que eu acho que deveriam publicar também, deixar uma coisa bem clara, bem simples para a gente, todo mundo ver. E a minha opinião é, eu não sei, eu não gosto dessa regra, mas é a regra, vai ser assim daqui para frente. Então toda vez que um piloto na reta ali ou até o ápice da curva tiver com a roda na direção do espelho ali e pelo lado de dentro, ele pode espalhar o cara para fora da pista e dane-se, a curva é dele e é isso aí, o cara não vai ser punido. E enfim, vamos ver o que isso vai dar nos próximos capítulos aí ao longo dessa temporada, se mais para frente de repente eles podem reaver essa regra, podem mudar de novo, voltar atrás. Que a minha opinião, eu acho que isso até vai acabar acontecendo, porque isso vai dar margem para muito incidente aí, para muita coisa, e vai ter reclamação. Certo, pessoal? Então, quero ouvir aqui também a opinião de vocês sobre o que vocês acham dessa regra. Se vocês concordam com essa regra, ou se vocês acham que a regra anterior, onde o piloto era obrigado a deixar espaço na saída de curva, era melhor. Me conte aqui nos comentários. Não se esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.